Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachacha Desatarine. Vamos aqui falar sobre o mês de Kartika, o mês que nós reverenciamos e lembramos da Lila de Damodara. Todos os anos nós temos essa ocasião especial para pedir bênçãos espirituais. Durante esse mês, nós vemos que muitos devotos fazem algum tipo de sacrifício, né? Algum tipo de oferenda, alguma austeridade, né? Tem uns que cantam um número maior de japas, outros leem um capítulo do Bhagavad Gita por dia, outros que estão lá em Vrindavana fazem um parikrama, até o parikrama de Govardhana todos os dias, é assim. Cada um escolhe o tipo de voto, faz um voto, né, durante esse mês de Kartika, para avanço espiritual, né? Agora, o voto básico para esse mês que todo mundo deve fazer é recitar todos os dias esse poema chamado Damodarastakam. Recitar esse poema Damodarastakam e oferecer uma pequena lamparina ao Senhor Damodara, a Krishna, né? Esse daí é o voto básico. Hoje nós vamos falar sobre esse poema maravilhoso chamado Damodarastakam, né? Esse poema foi composto por um sábio chamado Satyavrata Muni. Esse Satyavrata Muni, ele recitou para Narada Muni, e Narada Muni passou esse conhecimento para Shaunaka Rishi. Isso está registrado no Padma Purana. E assim ficou registrado para a posteridade, né? Esse Satyavrata Muni não se tem muita informação sobre ele. No Srimad Bhagavatam fala-se do rei Satyavrata, que bem lá no princípio da criação teve um dilúvio, ele resgatou os Vedas e teve esse passatempo com Matsya Avatara, mas não é o mesmo não. Mas o que vale é que esse é um poema maravilhoso e nós vamos analisá-lo aqui. Primeiro de tudo, eu vou recitar as oito orações chamada Damodarastakam.
Namamishvaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Vrajamanam Yashodabhyo Lukaladavamanam Paramristam Atantya Todrucha Gopya Rudantam Muhurnitra Yugmam Rijantam Karambojagyumena Satam Kanetram Muhuswasakam Patrirekanka Kanta Stita Graivam Damodaram Bhakti Bhadam Itidrikshwalila Birananda Kunde Swagosham Nimajantam Akyapayantam Tadyeshita Yeshu Bhaktyarjitatvam Punar Prematastam Shatavriti Vande Varam Deva Moksham Namokshavadimva Nachanyam Vrineham Vareshadapiha Idam Teva Purnata Gopala Balam Sadame Manasya Virastam Kinyanyai Idam te mukham bojam achantanilaya Vritam kuntala snigdarakta ischagopya Muhushumbitam bimbadrakta dharam me Manasya virashtam alam lakshalabhai Navodeva Dhamodarananta Vishnu Prasida Prabodhuka Jalabdi Magnam Kripa Drishti Vrishchati Dinam Batano Grihaneshamam Magyam Vidjakshi Drikshya Kuveratmajau Badha Murtyaiva Yadvat Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Kritocha Tata Prema Bhaktin Swakame Prayacha Namokshigraho Mesti Dhamodareha Namaste Studhamne Spuradipti Dhamne Tvadiyo Dharayata Vishvasya Dhamne Namo Radhikaya Tvadiya Priyayai Namo Namtalilaya Devaya Tubhyam Damodarastakam. Vamos analisar cada verso do Damodarastakam. Antes, porém, eu vou ler do Srimad Bhagavatam a descrição do passatempo, Damodara Lila. Então, isso está no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, capítulo 9. Eu vou ler a tradução dos textos. Shri Shukadeva Goswami prosseguiu. Quer dizer, falando para Parikshit Maharaj, né? Descrevendo. Certo dia, quando viu que todas as criadas estavam ocupadas em outras tarefas domésticas, Mãe Yashoda pessoalmente começou a bater o iogurte. Enquanto batia, ela lembrava-se das atividades infantis de Krishna e, ao seu próprio modo, compunham canções e deliciava-se em declamar para si mesma todas aquelas atividades.
Então, eu vou explicar aqui o que significa bater o iogurte. Isso é comum até hoje na área mais rural da Índia, né? Tem assim, fazer manteiga da maneira manual, né? Então tem assim um pote de barro e depois tem um bastão, assim, na base dele tem assim como uma batedeira que vai girando aqui assim duas hélices assim que giram à medida que o pau gira, né? O pau é preso assim mais acima, ele só roda. Então a pessoa coloca uma corda, dá uma volta no bastão e segura os dois lados da corda. Enquanto puxa um lado, o outro vai para frente. Depois puxa o outro lado, esse vai para frente. E assim, o bastão vai rodando lá dentro vai fazendo esse movimento assim, né? Como uma batedeira, né? Vai fazendo esse movimento dentro do pote. Então, assim, aí aqui fala iogurte, pode ser a nata do leite, né? Que quando bate assim, ele vira manteiga, né? Então, mãe Yashoda estava ali trabalhando, sentada, ela sentada e fazendo esse movimento com as duas mãos, batendo a nata ou o iogurte, né? E para fazer a manteiga. Verso seguinte: vestindo um sari amarelo açafroado, com um cinto em volta de seus quadris volumosos, mãe Yashoda puxava a corda própria para bater, fazendo um esforço considerável, né? Porque tem que ficar muito tempo ali, assim, muito tempo, né? Para se transformar ali aquela nata, o iogurte, em manteiga, né? Suas pulseiras e brincos agitavam-se, vibravam e todo o seu corpo trepidava. Devido ao intenso amor que sentia pelo seu filho, Krishna, seus seios estavam úmidos de leite. Seu rosto, com suas belíssimas sobrancelhas, transpirava copiosamente, e flores malati, que estavam assim no seu cabelo, assim, devido à trepidação e aquele movimento, elas caíam do seu cabelo. Enquanto mãe Yashoda batia a manteiga, Krishna, desejando beber o leite de seu seio, apareceu diante dela e, para aumentar-lhe o prazer transcendental, agarrou o bastão próprio para bater a manteiga, então impediu-a de continuar executando sua tarefa. Assim, um menininho de 3 anos. Assim. Mãe Yashoda abraçou Krishna e colocou-o sentado em seu colo. E com grande amor e afeição começou a olhar para o rosto de Krishna. Devido à sua intensa afeição, o leite fluía de seu seio. Mas, ao ver que sobre o fogão a leiteira estava com leite fervendo e ia transbordar, ele imediatamente deixou seu filho de lado e foi cuidar do leite que transportava. Embora a criança não tivesse ficado plenamente satisfeita com a quantidade de leite que bebeu do seio de sua mãe. Quer dizer, ela estava naquela tarefa da cozinha, né? Ela estava batendo um leite, porque o leite e outro leite estava no fogo, né? Porque depois de ferver, ela tirava a nata e colocava no pote para bater, para fazer a manteiga, né? Então, Krishna, estando muito irado e mordendo seus lábios vermelhos, né? Assim, com seus dentes,
Krishna derramando de seus olhos lágrimas fingidas. Olha só o que ele fez. Ele quebrou o pote, o recipiente que estava sendo feito manteiga com um pedaço de pedra. Que pedra é essa? Essa pedra estava na cozinha. Como é que é essa pedra? Certamente é uma pedra assim arredondada, bem polida, que é usada para amassar os condimentos. Então ele pegou a pedra, jogou no pote de barro e já quebrou. Aí ele pegou um tanto de manteiga que ainda estava se fazendo a manteiga, né? Pegou e saiu, foi embora. Ele entrou num quarto, o quarto era a despensa, onde ficava guardada os produtos lácteos já feitos ali. E começou a comer aquela manteiga num lugar solitário, essa manteiga recém-batida, que ele quebrou o pote e pegou lá. Mãe Yashoda, após retirar o leite quente do fogão, retornou ao local onde se batia o leite, e ao ver que o recipiente de bater manteiga fora quebrado e que Krishna não estava presente, ela concluiu que Krishna quebrava o pote logo. Não tinha outra hipótese, né? E depois ela viu as marcas do chão, assim, que aquela manteiga ainda assim recém-batida, né? Estava assim escorregando ali, caía no chão, ele pisava em cima e tudo assim, aí ele... foi ele, né? Naquele momento, Krishna lá na despensa, olha só o interessante, Krishna tendo virado de cabeça para baixo um pilão de madeira próprio para moer especiarias, é o pilão que ele vai ser preso, né? E é um pilão pesado, tanto que ele ficava preso num pilão pesado. Quer dizer, ele virou aquele pilão de cabeça para baixo, quer dizer, uma força sobrenatural. Da mesma forma como ele foi engatinhando e arrastando o pilão e derrubou as duas árvores e tudo, que é o final do passatempo, né? Então ele virou o pilão de cabeça para baixo e estava sentado sobre ele e, de acordo com sua vontade, distribuía aos macacos preparações lácteas, tais como iogurte e manteiga. Porque ele virou o pilão, subiu no pilão e pegou, porque essas preparações já feitas ficavam suspensas no teto, né, para proteger dos animais e tudo mais, né. Ele ali pegava manteiga e tudo e estava distribuindo para os macacos, né. Era uma festa, foi uma festa, né. Como ele estava roubando, ele olhava em volta com grande ansiedade, suspeitando que pudesse ser castigado por sua mãe. Ele sabia, né? Estava aprontando, né? Ele estava preparado. Mãe Yashoda, ao vê-lo, muito cuidadosamente aproximou-se dele pelas costas. Quando Krishna viu sua mãe, que vinha na sua direção com uma varinha na mão, Krishna rapidamente desceu do topo do pilão e começou a fugir como se estivesse com muito medo. Embora através da meditação os yogis tentem capturá-lo como Paramatma, ou então desejando entrar na refulgência do Senhor após grandes austeridades e penitências, eles não conseguem alcançá-lo.
Mas mãe Yashoda, pensando que a mesma suprema personalidade Deus Krishna em seu filho, começou a ir no encalço de Krishna para agarrá-lo. Saiu atrás dele. Ele saiu correndo, ela saiu correndo atrás. Enquanto seguia Krishna, mãe Yashoda, com sua cintura fina, ficando sobrecarregada pelos seus pesados seios, naturalmente teve de reduzir sua velocidade. Como perseguia Krishna muito rapidamente, seu cabelo soltou-se e as flores que ainda estavam no seu cabelo caíram atrás dela. Mas mesmo assim ela conseguiu capturar o seu filho, capturar Krishna. Pegou ele por trás. Ao ser pego por mãe Yashoda, Krishna foi ficando cada vez mais e mais assustado. E admitiu ser ele o ofensor. Não, eu fiz, eu confesso. Assim. À medida que olhava para ele, ela via que, estando ele chorando, suas lágrimas misturavam-se com um unguento negro em volta de seus olhos, chama kajal, que as mães colocam nas crianças, assim. E à medida que ele esfregava seus olhos com as mãos, ele untava esse kajal, esse unguento em todo o corpo aqui, ficou todo preto aqui. Mãe Yashoda, segurando seu belo filho pela mão, meigamente começou a castigá-lo. Mãe Yashoda vivia dominada pelo intenso amor a Krishna. Não sabendo quem realmente era seu filho Krishna, o quão poderoso ele era. Devido à afeição materna por Krishna, ela nunca, nem mesmo procurou saber quem ele era. Era puro amor, né? Portanto, ao ver que seu filho ficara com medo excessivo, ela jogou fora a varinha e assim decidiu amarrá-lo para que ele não continuasse cometendo essas travessuras. Ela foi amarrar Krishna no pilão de madeira. Agora, como é explicado aqui no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami explica assim: a suprema personalidade não tem começo nem fim, não tem exterior nem interior, nem frente ou posterior. Em outras palavras, ele é onipenetrante, quer dizer, penetra tudo. Porque não está sob a influência do elemento tempo, para ele não há diferença entre passado, presente e futuro. Em todos os tempos ele existe em sua própria forma transcendental, por todo tempo. Assim. Sendo absoluto, estando situado além da relatividade, nele não há distinções, tais como causa e efeito, embora ele seja a causa e o efeito de tudo. Esta pessoa transcendental que está além da percepção dos sentidos agora apareceu como uma criança humana. E mãe Yashoda, considerando uma criança ordinária, pegou uma corda para amarrá-lo a um pilão de madeira, de castigo. Quando tentava amarrar a criança travessa, mãe Yashoda viu que a corda era curta, faltando o equivalente à largura de 2 dedos. Assim. A corda não se não encostava. Porque tinha que encostar e dar um nó, né? Mas ficava assim. Assim ela pegou outra corda e emendou-a na primeira. Essa nova corda também era curta, faltando o equivalente também de 2 dedos. Imagina, emendou e faltava 2 dedos. Quando se lhe juntou outra corda, ainda assim faltava 2 dedos. Por mais cordas que ela juntasse, todas falharam para amarrar Krishna. Krishna é impossível ser amarrado.
Ele é tudo. Se você amarra alguém, tem a parte interior e tem a parte exterior, né? Mas ele é tudo, como é que pode? Impossível. Mãe Yashoda juntou todas as cordas que eram disponíveis na casa, mas mesmo assim não conseguiu amarrar Krishna. As amigas da mãe Yashoda, as golpes mais velhas da vizinhança, né, que escutaram aquela algazarra correndo atrás e tudo mundo vieram ver o que é, né? Sorriam, divertindo-se com a cena. Igualmente, mãe Yashoda, embora empreendendo tanto esforço, né, porque ela estava ali amarrando corda e tentando amarrar Krishna, ela também sorria. Todos estavam maravilhados com esse fenômeno, né? Como pode? Devido ao árduo esforço empreendido por mãe Yashoda, todo seu corpo ficou coberto de transpiração, estava suando por todo lado. E as flores caíam de seu cabelo. Ao ver sua mãe tão fatigada, a criança Krishna teve misericórdia dela. Aí ele deixou-se amarrar. Assim. Devido a seu amor por sua mãe, né? Ó Maharaj Parikshit, todo esse universo com seus grandes exaltados semideuses, tais como o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, o Senhor Indra, está sob controle da Suprema Personalidade de Deus. Entretanto, o Senhor Supremo tem um atributo transcendental. Ele aceita ficar sob o controle de seus devotos. Krishna acabava de mostrar isso nesse passatempo. Krishna é Bhakta Vatsalya aqui. Ele fica controlado pelos seus próprios devotos puros. Assim. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem mesmo a deusa da fortuna, que é a cara metade do Senhor Supremo, podem obter da Suprema Personalidade de Deus, o Salvador deste mundo material, misericórdia semelhante recebida por mãe Yashoda. Ela amarrou o Senhor Supremo. A gente pode ver a estatura espiritual de mãe Yashoda, né? A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o filho de mãe Yashoda, é acessível aos devotos ocupados em serviço amoroso espontâneo. Mas ele não é muito acessível aos especuladores mentais, aqueles que se empenham em obter autorrealização através de rigorosas austeridades e penitências, ou aqueles que consideram o corpo como sendo igual ao eu. Não, só os devotos puros. Enquanto mãe Yashoda estava muito atarefada com afazeres domésticos, o Senhor Supremo Krishna, ele estava preso no pilão, né? Quer dizer, mãe Yashoda voltou lá para a cozinha e estava lá, estava com uma atividade lá de fazer manteiga e tudo mais, né? Então Krishna notou as árvores gêmeas, conhecidas como Yamala Arjuna, que no milênio anterior foram semideuses filhos de Kuvera. Isso é o passatempo seguinte, né? Em seu nascimento anterior, esses dois filhos, conhecidos como Narakuvara e Manigriva, eram extremamente opulentos e afortunados, mas devido ao orgulho e falso prestígio, eles não se importavam com ninguém, e por isso Narada Muni amaldiçoou-os e tornaram-se árvores. E essas árvores estavam ali no quintal da casa de Nanda Maharaj e mãe Yashoda. Aí no capítulo seguinte do Srimad Bhagavatam explica como Krishna arrastou aquele pilu, foi engatinhando assim, arrastando aquele peso atrás dele, e o pilão se enganchou nas duas árvores, assim, e Krishna puxava aqui, as árvores arriaram. E quando essas árvores arriaram, ali apareceram dois semideuses,
filhos de Kuvera, que tinham sido amaldiçoados por Narada Muni, e eles tiveram o darshana direto de Krishna e foram liberados. Bem, essa aqui é a descrição. Aqui é a descrição do Srimad Bhagavatam. Agora vamos analisar todos os versos da Modarastakam. Vamos agora, essa maravilhosa composição poética de Satyavrata Muni, né, que ficou assim eternizada, né, para a posteridade, né, tão bela, tão impressionante, né, tão bem escrito, né, um poema extraordinário. Então, o primeiro verso, são 8 versos. O primeiro verso diz assim: Namamishvaram Satidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biolukalad Dhavamanam Paramristam Atyantato Drutya Gopya. Nesses 8 versos, nós vamos encontrar assim, uma variedade de assuntos, né? Aqui fala de tátua, filosofia, fala de rupa, a estética, a forma, fala de lila, os passatempos, fala das qualidades, gunas, tudo lá. Na primeira frase já estabelece quem é Krishna, quem é Damodara. Diz assim: Namami, eu presto minhas reverências a Ishvara. Quer dizer, esse menininho que ele está descrevendo é Ishvara, é o controlador supremo. Ishvara Paramakrishna Satidananda Vigraha. Ele diz assim: Namamishvaram Satidananda Rupam. A sua forma é Satidananda, eternidade, consciência plena e bem-aventurança absoluta. Isso é o Swarupa de Krishna. É interessante que esse Satidananda é também a natureza da alma. Só que essa alma aqui está dentro do corpo, está envolvida, está com matéria, com elementos materiais, né, que formam diferentes tipos de corpos, o corpo físico e corpos sutis. Né? Mas a alma em si, ela é Satidananda, tem a mesma natureza que Krishna. Né? Então já começa assim, estabelecendo esse ponto filosófico, assim, que Krishna é a suprema personalidade, que esse menino Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aí depois fala de Arupa, da sua forma. Ele diz assim: Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Lasat Kundalam Gokule. A primeira coisa que ele fala dos brincos. Olha só, interessante, né? Diz que os brincos, assim, de Krishna, assim, pendentes aqui, assim, eles ao balançar, ele estava, assim, nas suas atividades infantis, né, sempre assim, bem hiperativo, né? Os brincos, eles balançavam e batia constantemente nas suas bochechas, né? Quando virava para cá, batia aqui, virava para lá, batia lá. Devido a estar sempre movimentando em suas brincadeiras infantis.
Esses brincos atingiram uma posição de excelência acima dos outros ornamentos, porque irradiam a efulgência da face de Krishna. Isso daqui, eu peguei algumas ideias de um comentário que Sanatana Goswami faz dessa composição da Madhurastakam. Sanatana Goswami, né? Um associado de Chaitanya Mahaprabhu, um devoto puro de Krishna, um grande acharya, né? Então ele fala isso, que esses brincos, ele dá essa ênfase nos brincos, porque assim estavam numa posição de excelência acima dos outros ornamentos do corpo. Ele deu ênfase nisso. Quer dizer, ele focaliza mais na face de Krishna. A gente vai ver que outros versos fala mais sobre a face de Krishna. É interessante que aqui na tradução de Prabhupada, que deve-se dizer que é uma ótima tradução que Prabhupada fez. Eu vi outras traduções, mas não chegam nem a tradução de Prabhupada, é especial. Ele diz assim, eu vou as duas primeiras linhas. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eterna. Essa foi a primeira linha, né? Cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás. Esse tubarão não está aqui no verso, né? Mas esse brincos em forma de tubarão estão no Srimad Bhagavatam. Tem alguns versos que falam isso, né? Por exemplo, no capítulo 10, no canto 10, no capítulo 66, tem a expressão Spurat Makara Kundalam. Makara, é interessante que Makara pode ser tubarão, mas também pode ser também um golfinho, pode ser também um grande peixe aquático, né? Oceânico, né? Spurat Makara Kundala, efulgentes brincos na forma de tubarão. Quer dizer, Prabhupada usou esses brincos que batiam aqui na bochecha de Krishna, né? É como tem um verso no Srimad Bhagavatam que diz que Krishna é o ornamento de seus ornamentos, né? Quer dizer, os ornamentos de Krishna ficam mais belos por causa de Krishna, né? Que Krishna fica mais belo por causa dos ornamentos, né? Assim. Então, aí o Satyavrata Muni descreve nesse verso sobre o passatempo. Ele diz assim, acompanhando na tradução de Prabhupada. Então, os brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que devido ao fato de ter cometido uma ofensa quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga e em seguida roubando o pote de manteiga que se mantinha pendurado num balanço. Essa parte do verso está assim entre parênteses, porque isso daí não está no texto do verso, não. Quer dizer, quando Satyavrata Muni analisa o verso, ele não analisa o princípio da lila, não. Ele já começa do meio da lila para trás. Então aqui ele diz que Mãe Yashoda que Krishna está correndo velozmente, tentando evitar o castigo no pilão de madeira,
pois está com medo de mãe Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela, que correu atrás dele com maior rapidez. Assim, então ele fez essa descrição rápida assim da Lila, né? Vamos ver essas palavras assim que são muito importantes no texto. Aqui no verso fala Gokule Brajamanam. Esse passatempo esplendorosamente se manifesta em Gokula. Gokula é o lugar onde Krishna teve a sua primeira infância, e depois ele foi para Vrindavana. Aliás, Gokula não é em Vrindavana. Vrindavana é uma das 12 florestas, né? Gokula faz parte da floresta Mahavana, mais ao sul, mais perto de Mathura, assim, ao sul de Mathura, né? E Vrindavana está ao norte de Mathura. Então, Gokule Brajamanam. Então, assim, ao pressentir a sua chegada, quando Krishna pressentiu a sua chegada, ele ficou cheio de medo. Aqui no verso fala Yashoda Bia. Ele juntou com outra palavra, Yashoda Biolukala, Yashoda Bia. Quer dizer, medo de Yashoda. Ele estava cheio de medo da mãe Yashoda. Medo. Ali eu vou analisar essa questão desse medo no próximo verso. Aí diz assim, Ulukalad Dhavamanam, ele desceu do pilão e tratou de correr, assim, para se livrar do castigo da mãe. Mas ele foi pego pelas costas. Aqui na última linha do verso diz Paramristam, Achantato Drutyago. Paramristam, ele foi pego pelas costas. Achantato Drutyagopya. Pela Gopi. Quem é essa Gopi? Mãe Yashoda. Que correu atrás dele com maior rapidez. Assim. Então, esse primeiro verso. Vamos ao segundo verso. Prudantam uhur netra yugmam rijantam karambojat ugmena shatanka netram murro swasakampa trirekanka kanta stita graivam damodharam bhakti badham. A tradução de Prabhupada. Ao ver a chibata na mão de sua mão, quer dizer, isso não faz parte do verso, está entre parênteses assim. Aí o verso diz assim, ele está chorando e esfregando seus olhos repetidas vezes com suas 2 mãos de lótus, seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérola ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada causada pelo choro. Ao Senhor Supremo Shri Damodara, cuja barriga está amarrada não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Então vamos assim apreciar esse verso. Krishna esperava que, olha só, Krishna esperava que ao ver sua atitude de medo, sua mãe não o castigaria com a vara. Quer dizer, Krishna agiu assim psicologicamente, né? Eu vou mostrar medo. Isso pode ser que ela desista de me castigar. Assim. Agora, a questão é o seguinte, Krishna estava mesmo com medo?
Isso daí é analisado pelos acharyas. Ele estava com medo ou estava fingindo? Como é que pode? O Senhor Supremo, ele é chamado de Ishvara, Senhor Supremo, e agora está com medo? É medo mesmo? Ou ele está fazendo um teatro? A conclusão dos acharyas é que é medo mesmo. Krishna estava com medo. Ele estava chorando de medo. Porque quando Krishna está atuando nos seus passatempos, ele perde o controle de si mesmo, ele está sendo controlado internamente por sua energia interna, Swarupa Shakti. Ela que prepara todo esse enredo. Todo esse enredo aí é Swarupa Shakti, a sua energia interna que prepara. E Krishna ele fica à mercê dessa energia. Assim. Não está representando, não, é tudo muito natural. Ele estava realmente com medo. Aí o verso diz assim, Satanka netram, seus olhos expressando o tanto que sua mente estava terrificada. Ele estava assim, estava em pânico. Pânico, seus olhos assim manifestavam. Netra quer dizer olhos. Satanka netra, seus olhos mostravam assim que ele estava realmente terrificado, né? Murro sua cena, respirando rápido e soluçando. Assim, sabe, as reações de uma pessoa com medo, né? Campa, tremendo, tanto que o colar de pérolas balançava ali, assim, sabe? O colar de pérolas, assim, no seu pescoço, balançava-se. Bem, o fato é que, como nós lemos o texto do Srimad Bhagavatam, chegou a hora que Krishna falou assim, agora eu vou permitir que mãe Yashoda me amarrasse com as cordas. Ao deixar permitir sua mãe amarrá-lo, indica uma de suas excelências mais particulares, que chama Bhakta Vasyata ou Bhakta Vatsala, a qualidade de ficar sob controle de seus devotos puros. Aí no verso diz assim, Bhakti Bhadam, a última linha, Stita Graivam Damodaram Bhakti Bhadam. Bhaktivadam Sanatana Goswami, ele explica em dois pontos de vista diferentes. No ponto de vista de sua mãe, ela estava amarrando devido ao amor materno. No ponto de vista de Krishna, ele estava sendo amarrado pela devoção da sua mãe na forma de Bhakti Vasyata, quer dizer, ele deixando ela se amarrar. Quer dizer, ele permitiu ser amarrado, embora nenhuma corda tivesse o poder de atá-lo. Ele só permitiu que a sua mãe, ele consentiu de ser amarrado por ver sua mãe assim se esforçando nesse sentido. Então esse verso fala do medo de Krishna. Vamos para o terceiro verso. Iti drikshwalila birananda kunde swagosham nimajantam akyapayantam
Tadyeshitageshu bhaktairjitatvam puna prematastam shatavriti vande. Tradução de Srila Prabhupada. Com os passatempos infantis tais como este, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. Está revelando a aqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele é só conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Esse verso já expande a compreensão desse passatempo, né? Então já vai para o lado da filosofia, da doutrina. Quando aqui fala assim, Swagosham, quer dizer, isso se refere à sua própria família e todos os outros habitantes de Gokula. Ananda Kunde, ele está imergindo Nimajantam em Ananda Kunda. Kunda é lago, né? Em lagos de êxtase. Por agir dessa maneira, Krishna estimulava o completo amor, Priti, a seus pais e parentes. Aqui tem esse termo, Tadia Ishita Geshu. Isso se refere, Ishita é a palavra que significa majestade. Isso se refere àqueles devotos absortos em Aishvarya Jnana. Quer dizer, assim, eles só apreciam o Senhor Supremo na sua magnitude, na sua majestade. Mas aqui no verso é dito que o Senhor Krishna, ele é chamado de, aqui diz, Bhakta Ijitatvam, quer dizer, a sua qualidade de só ser conquistado pelos devotos destituídos desse sentimento de Aishvarya. Quer dizer, o sentimento para conquistar Krishna é madhurya, doçura, a intimidade, assim, o amor puro. Assim, não é reverência, não é assim, atitude muito solene, né? Como o verso diz aqui, respeito e reverência, não. Só assim pode se conquistar Krishna. É como uma prece do Senhor Brahma, no 10º canto, capítulo 14, que diz assim, Ye prayasho jita jito pyasyattaistrilokyam. Então, só os devotos puros podem... Krishna, o nome dele é Agita. Agita quer dizer aquele que não pode ser conquistado. E o verso diz assim, mas os devotos puros podem conquistar aquele que não pode ser conquistado. Quer dizer, agita, gita. Gita quer dizer conquista, o que conquista. Agita, que não pode ser conquistado. E depois, no final do verso, Satyavrata Muni diz assim, Puna prematastam shatabritivande. Puna prematastam shatabritivande.
Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Ele era um grande devoto do Senhor Damodara. Vamos ao próximo verso, o verso número 4. Varam deva moksham na moksha vadim va nachanyam vrineham vareshada pirha. Idam tevapur nata gopala bhalam sadame manasya virastam kinyanyai. Tradução de Prabhupada. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a ti pedindo que me favoreças com liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna e Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta tua forma como Bala Gopala possa sempre manifestar-se em meu coração. Pois que me adianta alguma outra dávida que não seja esta? Vamos ver aqui. Varam Deva, varão. Varão quer dizer, está pedindo bênçãos, as bênçãos. Ó Deva, ó Senhor Supremo. E chama aqui ele chama de Vareshat, ou Varaishat. Aquele que Damodara é aquele que pode conceder qualquer bênção. Ele diz assim, Nachanyam Vrineham, na Vrineham, eu não desejo nenhuma bênção especial. Eu não desejo nenhuma bênção especial. Aí ele dá três tipos de bênçãos que muita gente corre atrás. Ele diz moksha. Eu não estou afim de moksha, ou mukti. O fundir-se na efulgência do Brahman. A liberação impessoal. Não. Aí depois diz moksha avadim. Moksha avadim quer dizer uma liberação superior, assim, no limite de moksha, mais elevado. O zênite supremo da liberação, que é viver em Vaikunta Loka, em Shri Vaikunta Loka. Ele falou, também não quero isso. Aí ele fala assim, Anyamcha, nem oro por Anyamcha, outras coisas, como os acharyas eles explicam, né? E seria o resultado de Nava Vida Bhakti. É como o Prabhupada, aqui no verso, ele colocou entre parênteses, porque não está no texto aqui, não está no verso. Mas é o que os acharyas, assim, outra bênção, até a bênção assim, que é derivada da prática do processo de Bhakti Yoga, Nava Vida Bhakti, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam, Padaseva, Archanam, Vandanam, Dasya, Sakyam, Atma Nivedanam. Os 9 processos do serviço devocional. Aí, assim, pode fazer uma pergunta, assim, mas, olha, esses 3 tipos de bênçãos são o que as pessoas mais desejam. E você não as desejarias? Aí a resposta está aqui no verso. Kinyanyai.
E qual a utilidade de todas essas coisas? Elas não têm nenhum valor para mim. Krishna é tudo para mim. Essa é a mentalidade de Satyavrata. É interessante que tem um verso no terceiro canto, falado por Brahma, que diz que você pode adorar a Krishna de qualquer forma, né? De qualquer forma. Então, vamos ver aqui como Satyavrata diz, Idam te vapur nata, nata quer dizer o Senhor Supremo, nata. Gopala balam sadame manasya virastam. Aí. Que a forma de Bala Gopala, a face de Bala Gopala, assim, principalmente a sua face. Aqui fala vapur, a forma de Bala, Sadame Manasya Virastão. Fique gravada na minha mente. Essa aí é a bênção que ele pediu. Varandeva. Ó Senhor Supremo, eu peço uma bênção. Tu és Vara Isha. Você é o Senhor Supremo que pode conceder bênçãos. Agora, eu não peço a liberação impessoal, eu não peço nem ir para os planetas Vaikunta, nem mesmo o que se pode obter, que é derivado da prática de Bhakti Yoga. Eu só quero uma coisa, que a Bala Gopala fica assim registrado na minha mente. Vamos em frente. Verso número 5. Idam te mukham bojam achanta nilair, vritam kuntalai snigda raktascha gopya. Muhur shumbitam bimba rakta dharam me manasya virastam alam laksha labhai. Vamos ver a tradução de Prabhupada. Ó Senhor, teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro e macio, é repetidas vezes beijado por mãe Yashoda e teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração, milhares e milhares de outras bênçãos, não tem sentido para mim. A gente viu no princípio do primeiro verso, né, que o verso falava da face de Krishna. Agora ele está falando também do rosto de Krishna. Que a visão, essa linda visão do teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. O rosto de Bala Gopala. Lakshalabhai. Milhares e milhares de outras bênçãos não tem sentido para mim. Sanatana Goswami diz que Mukha Amboja, face como um lótus de Krishna, aparece como uma flor de lótus completamente aberta. Sua face tem o poder de remover todos os tipos de sofrimento e sua face está permeada com a suprema doçura de bem-aventurança pura. Paramananda Rasa Maya. É só o rosto de Krishna. Que essa face de lótus, Manasimuhur Avirastam, possa ser revelada constantemente dentro de minha mente. Agora, como se mostra essa face de lótus? Como é que ele é descrita? Primeiro diz que é descrita rodeada por cabelos cacheados, kuntala, negros e macios, assim,
Os cabelos de Krishna aqui ficam encostando na sua face, aqui, assim. Ela é de coloração azul, assim, escura. É um azul acidentado, né? Não é que é aquele azul denso, escuro, não. É um azulado acinzentado. Achanta Nila. Nila quer dizer azulado, como safira. A face de Krishna é macia e brilhante, snigda, palavra em sânscrito, macia e está tingida de vermelho, rakta, por ser repetidamente beijada pela Gopi, aqui fala Gopia, pela Gopi, mãe Yashoda. Murro chumbitão, quer dizer, constantemente beijada, aqui a bochecha fica livre. Aqui Prabhupada fala que os lábios de Krishna também é vermelho, assim, com a fruta bimba. Assim. Que essa visão de teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. Alam Laksha Labhai, milhares de outras bênçãos não tem sentido para mim. Vamos a outro verso número 6. Namo Deva Damodara Nanta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalabdi Magnam Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Batanu Grihanesha Mam Agyam Edi Akshi Drishya. Tradução de Srila Prabhupada. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências, ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso, liberta esse pobre tolo ignorante que neste mundo está imerso num oceano de lamentações e torna-te visível aos meus olhos. Ele não pede pouca coisa, não. Pede a visão direta, Sakshat Darshana de Krishna. Vamos ver como podemos analisar esse verso. Após apreciar a beleza da face de Bala Gopala, que foi o verso anterior, agora nesse verso temos uma prece de aflição. Quer dizer, ele se mostra uma pessoa, assim, liberta esse pobre tolo ignorante que esse mundo está imerso no oceano de lamentações. E ele se dirige a Krishna como Prasida, que esteja satisfeito comigo e mostre sua misericórdia. Ele diz, He Prabhu, Dukha Jalabdi Magnam, eu estou imerso num oceano de sofrimento, de lamentação, de aflição. Por isso estou atidina, muito aflito, ou me sinto assim caído. E falou assim, eu sou águia, sou ignorante. Não sei como resolver esse caso. Portanto, Kripa Drishti Vrishya. Aqui uma linguagem bem poética. Drishti quer dizer chuva. Kripa Drishti. Drishti quer dizer olhares. Kripa, de misericórdia. Pela chuva de olhares de misericórdia.
Quer dizer, é uma maneira de dizer, conceda-me a tua misericórdia, né? Por favor, derrame sobre mim seus olhares carregados de néctar. E finalmente ele diz assim que Edi Akshidrisha, seja visível aos meus olhos. Agora ele se dirige a diversas formas da divindade, né? Sanatana Goswami ele analisa cada uma delas dessa maneira. Deva indica Divyarupa, ó Senhor de beleza infinita. Damodara indica que ele é glorificado por ser Bhakti Vatsalya, né, que pode ser conquistado pelos seus devotos puros. Ananta, aquele cuja misericórdia não tem limites. Prabhu, aquele dotado de grande potência, inconcebível, ilimitada e maravilhosa. Assim. São os atributos da divindade. Vamos agora para o sétimo verso. Kuveratmajo bhada murtyaiva yadvat. Tvaya muchitou bhakti bhajo kritou cha. Tata prema bhaktin swakame prayacha namokshi grahome stidhamodareha. Tradução de Prabhupada. Ó Senhor Damodara, assim como os dois filhos de Kuvera, Manigriva e Nalakuvara, foram liberados da maldição lançadas por Narada e se tornaram grandes devotos, graças a ti, enquanto era um bebê amarrado por uma corda ao pilão de madeira. Da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prema Bhakti. Só almejo isso e não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. É interessante, né, que ele explica que ele deu liberação para os filhos de Kuvera, que foram amaldiçoados por Narada para se tomarem corpos de árvores, assim. Ele fez isso quando estava, aqui diz, Bhada Murtya, ele estava atado no pilão, imagina. Ele está preso ali, amarrado num pilão, como de castigo, ele está dando a liberação para duas personalidades, né? Eles tiveram esse darshana direto, quer dizer, que misericórdia, né, que eles tiveram, né? Quer dizer, é quando é tal coisa, né? Quando um devoto avançadíssimo, né, como Narada Muni, ele dá uma maldição, a maldição é como uma bendição, né? Ele fez a maldição, mas a maldição, quem liberou da maldição foi o próprio Krishna, e eles tiveram assim, o darshana direto de Krishna. Motitão mostra que eles foram liberados não só pela maldição de Nara, mas também do Sansara. Eles também ganharam a liberação mesmo, né? Eles receberam a prema de Prema Bhakti, amor puro por Krishna, e se tornaram recipientes do serviço devocional Bhakti Bhajam. Olha só. Isto é, tomar um refúgio em Bhakti como a meta suprema. Foi, assim, uma misericórdia total, né? Foram liberados da maldição e foram liberados do mundo material, receberam um Prema Bhakti, tiveram, assim, darshana direto com Krishna e eram semideuses, não eram, assim, eram personalidades do mundo material, né?
E o verso diz assim, Tata Prema Bhakti in Swakam me prayatya. Da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prema Bhakti. Satyavrata Muni diz, é isso só o que eu quero. Namokshegraho mesti damodara iha. Não tem nenhum desejo de receber alguma espécie de bênção. Isso daí, olha só, isso que Satyavrata Muni está falando é uma coisa impressionante, porque isso daí, quem reafirmou tudo isso aí foi Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele quebrou todo ali aquele esquema do Chaturpurushartha, as 4 aspirações da vida, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Moksha é o Supremo. Não é o Supremo. Ele diz, Prema Pumarto Maham. Prema é Pumarta Maham, a mais elevada aspiração da sociedade humana. Ele diz assim também, é o Panchama Purushartha. Todo mundo fala do Chatur Purushartha. Chaitanya Mahaprabhu fala de Panchama Purushartha, era o 5º Purushartha. Inclusive, esse é um ponto assim muito característico da doutrina, da consciência de Krishna, de Bhakti Rasa, de Chaitanya Mahaprabhu. Tanto que Rupa Goswami, no seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu, quando ele trata desse ponto, porque isso daí é uma coisa assim revolucionária, ninguém falou isso assim, dessa maneira, né? E o livro Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami é um livro assim que é revolucionário, né? E ele dá 33 referências nas escrituras, provando que Prema Bhakti é superior aos 4 Purusharthas. Inclusive, Rupa Goswami cita esse verso e o outro que ele fala dos 3 níveis de liberação. Assim. Eu quero só o rosto de lótus de Balagopala. Ele cita lá, como referência, de Satyavrata Muni, sei lá quantos milênios antes falou isso, né? Isso é impressionante. Vamos agora para o último verso. Namaste studamne spuradipti dhamne tvadiyo darayata vishvasadhamne Namo Radhikaya Tvadiya Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam. A tradução de Srila Prabhupada diz, ó Senhor Damodara, em primeiro lugar ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida ofereço minhas reverências a teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente prostro-me ante tua amadíssima Srimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, ó o Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Então, por fim, Satyavrata Muni presta reverências primeiro à corda, Dama, e o abdômen, Udara, porque essa palavra Damodara, quer dizer, Dama Udara, junta da Damodara. Então ele oferece reverências a Dama e a Udara, a corda e o abdômen de Krishna. Ele diz que o abdômen de Krishna é a morada efulgente, Dipti Dhamma,
Diptidama, do universo inteiro, Vishvasya. Porque assim, a gente vê que do abdômen, do umbigo de Garbhodaksha Vishnu surgiu aquela flor de lótus e o primeiro ser criado do universo, o Sr. Brahma, apareceu nela. E a seguir ele oferece reverências à sua querida Radharani. Nama Radhikayai Tvadia Priyayai. Ele fala, a minha querida Radhika. A minha querida Radhika. Quer dizer, a devoção especial, né? Ele não esqueceu de Srimati Radharani, né? Quer dizer, é um devoto de Radha Krishna, né? E por fim, ele fala Namatubhyam Deva. Ele se dirige a Deva, desculpa. Ele se dirige a Deva, que ele qualifica aqui como Ananta Lilaya, Ananta Lila. Aquele que manifesta ilimitados passatempos. E ele presta reverências. Namatubhyam. Reverências a ti, ó Deva, tu que és Ananta Lila, que manifestas passatempos ilimitados. Então, acabamos de assim, passar por toda essa maravilhosa composição, né? Que tem coisas belíssimas assim, em termos de poesia e coisas profundas em termos de filosofia. Ele fez esse casamento de Tattva e Lila assim, perfeitamente, assim, numa estética impressionante, uma estética assim que maravilha todo mundo, né? Então esse mês de Kartika que nós estamos aqui cantando todos os dias essas orações e oferecendo uma lamparinazinha, uma mechinha a Shri Damodara. Ai, Hare Krishna. Srila Prabhupada aqui, Jai. Haribol.